Salve, moçada! Litera resumão de hoje, Claro Enigma parte 2, chega aí! Tá, vamos à segunda parte do resumo de Claro Enigma, do Carlos Drummond de Andrade. Deu um probleminha aqui no meu teleprompt e eu vou usar uma colinha aqui, tá legal? Porque eu vou ler alguns poemas com você. É o seguinte... Primeira coisa aí que eu sempre esqueço, então vamos lá. Se inscreve no canal, cara. Ativa o sininho aí das notificações e divulga o trabalho do Litera, que tá chegando aí perto de 100 mil inscritos. Vamos lá! Bom, no primeiro vídeo a gente falou sobre o Claro Enigma e paramos, né, naquele poema que é considerado um dos maiores da literatura brasileira, dos mais bem escritos, dos mais bem realizados poemas da literatura brasileira, que é A Máquina do Mundo, aquele diálogo com Camões, mas com sensíveis mudanças, né, ideológicas, porque o eu lírico se nega a conhecer a máquina do mundo, incurioso e laço, baixa a cabeça e segue por aquela rua pedregosa de Minas Gerais, aquela estrada pedregosa de Minas Gerais. Bom, eu vou então agora nesse segundo momento trabalhar alguns poemas importantes do livro e vou citar Quintanas Bar para iniciar. Quintanas Bar é um poema em prosa, tá certo? E daí de repente pode aparecer uma questão que diga que o Drummond negou completamente a modernidade nesse livro. Não é verdade. Ele recupera, obviamente, nós vimos isso, aquela dicção clássica, o soneto, a rima, a métrica, mas não abandona por completo a modernidade. Por exemplo, nesse caso de Quintanas Bar, o intertexto, né, com o famoso poeta aqui do sul, do Rio Grande do Sul, né, não estou no Rio Grande do Sul, mas estou no Paraná, mas por isso eu digo aqui do sul, Mário Quintana. Então é um poema em prosa, é um poema com uma pegada moderna, né? Poema em prosa, é quase como se fosse uma espécie de crônica poética. Tá legal? Lembrar disso. Outro poema importante é Dissolução, tá? Dissolução vai apresentar algumas imagens que são recorrentes na poesia do Drummond, mas reconfiguradas. Principalmente a imagem da rosa, que nós já vimos aí que esse livro traz uma diferenciação muito grande em relação lá do livro anterior, A Rosa do Povo, de um engajamento social, e o Drummond já na epígrafe diz, os acontecimentos me entediam. Então aqui nesse poema chamado Dissolução, olhe já o título, né? As coisas se dissolvem, tá? Nada é concreto, nada é sólido. Tá? As certezas estão se esfarelando, se esmigalhando, tá? Se esboroando. Então tudo se dissolve. Tá? E aqui você tem a figura da rosa. E a rosa, ele coloca assim, esta rosa definitiva ainda que pobre. Então não é mais a rosa do povo, não é mais aquela rosa da esperança, mas é uma rosa definitiva e pobre. Por quê? Porque ela remete a uma submissão. Não mais aquela luta, aquela esperança, aquele engajamento político e social da fase anterior, mas a imagem aqui é aceitar a noite. Lembra que nós falamos no vídeo anterior dessa imagem do crepúsculo? Não é nem dia nem noite. Então o crepúsculo antecede ao anoitecer. Então aqui ele está aceitando a noite. Beleza? Submissão e não luta. Outra, imobilidade. Outra imagem assim muito forte, né? Ele fala assim que está de braços cruzados. Ou seja, eu não estou com as mãos postas à luta. Eu estou de braços cruzados, imobilidade. E outra imagem é a imagem do silêncio, tá certo? Calamo-nos, diz um verso, né? Não mais protestar, não mais reivindicar por uma mudança, calar-se. É uma poesia, né? É paradoxal isso. Eu escrevo, eu digo algo, mas algo que é silêncio. Oh, cara! Tá, aí tem um outro poema chamado Remissão. Remissão é um soneto clássico, tá legal? É versos decassílabos, com a tradição camoniana, daquelas rimas AB, AB, AB nos quartetos e CDE, CDE nos tercetos. Tá legal? E ele vai dizer o seguinte nesse poema chamado Remissão. Já o título também, sempre preste atenção no título. Poesia já começa a interpretação pelo título. E daí você tem lá o que é remissão. Remissão pode ser
pedir perdão, né? Arrepender-se. Mas também remissão tem um outro significado, que é um significado de pausa, né? De inércia. Ó, de novo aí, né? A questão da imobilidade que eu falei no poema anterior, cara. Tá legal? Então, esse arrependimento aliada a essa postura de inércia, de imobilidade, né? A remissão é uma pausa entre um momento e outro. Cara, é a pausa filosófica do Drummond nessa sua fase. E daí ele vai dizer assim: tua memória, pasto de poesia, tua poesia, pasto dos vulgares. Né? O tema da memória. O que é a tua memória? É um pasto de poesia. A partir da tua memória você fabrica poesia. E essa tua poesia é pasto de vulgares. Essa tua poesia não é grande coisa. É ele conversando consigo mesmo. É a poesia do Drummond conversando com a própria poesia do Drummond, cara. É o eu lírico drummondiano conversando com o próprio eu lírico drummondiano, velho. E vão se engastando numa coisa fria, a que tu chama vidas e seus pesares. Então, a memória, a poesia vai se engastando, vai se enredando naquilo que você chama de vida e dos seus pesares, dos seus sofrimentos. Mas que pesares? De que? Perguntaria. Se esse travo de angústia nos cantares, se o que dorme na base da elegia vai comendo e secando pelos ares, então, que vida do quê? Se as coisas vão secando, vão diminuindo, vão desaparecendo e nada resta, mesmo do que escreves. E te forçou ao exílio das palavras, se não o contentamento de escrever, tá? O que resta? Apenas escrever. E da poesia o que resta? A alegria que você tem em escrever. Então o Drummond tem aí um questionamento sobre a sua própria poesia, a validade dela, tá? Então, a gente falou, né, no vídeo anterior, é uma reflexão filosófica profunda que sai lá das mais altas esferas e cai aqui, ó, no campo do indivíduo. Então, vale a pena a vida humana? Se vale a pena a vida humana, vale a pena a minha vida? Se vale a pena a minha vida, vale a pena a minha vida dedicada à poesia? E dedicada à poesia, essa poesia que eu faço, vale alguma coisa? Velho! Muito bom! E daí ele diz assim: enquanto o tempo, em suas formas breves ou longas, que sutil interpretavas, se evapora no fundo do teu ser. E daí de novo a questão da memória, do tempo, da poesia, e ele sente esse tempo evaporando-se no fundo do seu ser. Ou seja, a sua vida se esvaindo, passando. Drummond aí já está atingindo a maturidade e está, né, refletindo sobre a vida humana, sobre a sua vida e a sua poesia. Uou, cara! Vai, pra frente. Outro poema importante é Oficina Irritada, que é um poema que dá título ao livro, que o título do livro sai daí, né? O Claro Enigma. E aqui nós temos o metalirismo, tá certo? A poesia sobre a poesia, de novo, como no texto anterior, remissão. E ele diz assim: eu quero compor um soneto duro, como poeta algum ousar a escrever. Eu quero pintar um soneto escuro, seco, abafado, difícil de ler. De novo, então, é essa pegada negativa do Drummond, pessimista do Drummond, nessa fase filosófica de Claro Enigma, não voltada para grandes esperanças, grandes lutas, mas para uma reflexão mais cética em relação à humanidade, à vida e à própria poesia. Outro poema importante se chama A Mesa. A mesa faz parte daquela seção Os Bens e o Sangue, que é exatamente a herança que você traz da tua família. Os bens, que o Drummond inclusive perdeu, né? A família foi empobrecendo, era uma família de ricos fazendeiros mineiros, e ele, o único cara que foi para a cidade grande e se tornou funcionário público. Tá legal? Então esses bens não ficaram, mas ficou o sangue. E essa herança, ela é incontornável. Eu posso não ter a herança dos bens, mas a herança do sangue, ela é incontornável. E daí tem um poema lindo chamado A Mesa, né, que eu já mencionei, e é o mais longo poema do livro e remete à família do Drummond, eles todos sentados a uma mesa, mesmo todos, alguns pelo menos, estando mortos. Então não é uma mesa do mundo real, mas é do mundo da memória. No mundo da memória e da poesia ele consegue reunir toda a sua família. Os vivos, os mortos, comendo ao redor dessa mesa, e ele, né, marcadamente põe a figura do pai para iniciar esse poema. E diz assim pro pai: e não gostavas de festa, ó velho, que festa grande hoje te faria a gente. Hoje te faria a gente, tá certo?
Hoje, que você não está mais, está morto, mas hoje faríamos essa festa. Então, eu organizo essa festa, essa mesa, pela minha memória, pela minha poesia. E teus filhos que não bebem e o que gosta de beber, não sabemos aí qual deles é os que não bebe, o único que gosta de beber. O Drummond, pelo que se sabe, não era muito, né, da bebida. Em torno da mesa larga largavam as tristes dietas, esqueciam seus fricotes e tudo era farra honesta, acabando em confidência. E todos os filhos ali então reunidos, o que bebe, os que não bebem, todos esquecendo dietas, fazendo festa e trocando confidências. Reunião familiar pela memória e pela poesia. Lindo, lindo. É o mais longo poema do livro. Legado. De novo, um poema que reflete sobre a própria poesia do Drummond em frente à poesia brasileira de todos os tempos. A herança, qual o legado? O que é legado? De novo o título. É uma herança. Qual é a herança poética que o Drummond deixará ao seu país? Isso que ele fala, né? De tudo quanto foi meu passo caprichoso na vida, restará, pois o resto se esfuma, uma pedra que havia no meio do caminho. Outra coisa, né, cara? Tudo que vai restar da minha poesia, né? Eu vou morrer, o tempo está passando, talvez vai restar só uma pedra no caminho. E esse a pedra no caminho pode ter dois significados aí. Da minha poesia só vai restar o quê? O que era obstáculo, que eu não consegui transponer, a pedra. E também pode remeter exatamente ao seu próprio poema, No Meio do Caminho, que é o mais célebre dos poemas do Drummond, até hoje talvez, né? E daí ele fala assim, cara, eu fiz tanta poesia, minha poesia é tão imensa, e o que vai restar dessa poesia? Qual será o meu legado, a minha herança para a história da literatura do meu país? Talvez apenas uma pedra no meio do caminho. O Drummond é aquele que escreveu aquele poema que tem uma pedra. Infelizmente, para muitas pessoas, isso se verifica hoje, 2019, quando estou gravando esse vídeo, que só vão lembrar do Drummond, se é que lembram do Drummond, por aquele poema que nem é de longe dos seus melhores e mais significativos poemas. Ainda bem que tem alguns que lembram da pedra e de tantos outros, como eu e como você que está me assistindo aí, nem que seja para fazer uma prova, né, velho? Mas vamos lá. E daí, os últimos poemas que eu quero comentar nesse vídeo, né? Relógio do Rosário, que são dois poemas da parte final, A Máquina do Mundo, né? Um longo poema, e esse o Relógio do Rosário, que são dísticos, né? Estrofes de 2 versos, e que ele fala, era tão claro o dia, mas a treva de som baixando, em seu baixar me leva. De novo, cara, o claro enigma, o crepúsculo. Era claro o dia, mas a treva vai baixando e essa treva, esse crepúsculo vai me levando. Então esse tom crepuscular que está em todo o livro encerra também no último poema, Relógio do Rosário. E daí para acabar os dois últimos, cara, que são obras-primas. Esse aqui é para mim o meu preferido do Drummond, Tarde de Maio. E de novo ele remete à memória. Ele diz, esse começo aqui é destruidor, velho. Como esses primitivos que carregam por toda parte o maxilar inferior dos seus mortos, assim te levo comigo, tarde de maio. Cara, né? Olha esses versos aqui. Assim como aqueles primitivos levavam o maxilar dos seus ancestrais carregados em cordões no pescoço, tá legal? Algumas tribos lá antigas carregavam os ossos dos seus antepassados. Pra quê? Pra lembrá-los. Alguns carregavam outras partes do corpo, sei lá, velho. Mas era por quê? Pra manter a memória dos meus antepassados, dos meus entes queridos que já se foram. Você tá entendendo? E por que eles faziam isso, cara? Por que eles colocavam lá os ossos naqueles cordões e levavam no pescoço pra sempre? Porque não tinha escrito, não tinha literatura, não tinha poesia. A poesia é algo que está no homem desde os seus mais recônditos ancestrais, como uma forma do quê? De manter a memória. E daí ele diz assim, como esses antigos primitivos levavam os ossos, os maxilares dos seus ancestrais, dos seus antepassados no pescoço, eu te carrego comigo, tarde de maio. E o que é essa tarde de maio? A memória registrada onde? Não em ossos, mas num poema. Velho, para tudo, velho. Fecha a conta, cara. Sensacional, extraordinário, emocionante, inspiradíssimo. E para fechar, esse que é um dos poemas mais conhecidos do Drummond, e eu quero terminar esse vídeo com ele. Um livro que fala sobre o tempo, sobre a vida, sobre a existência, sobre a própria arte, a poesia, e a poesia como uma forma do quê? De registrar a memória, de vencer, de certa forma, um pouco a morte. Memória.
Amar o perdido deixa confundido este coração. Amar o perdido, o que já passou, o que já morreu, deixa perdido esse coração. Como é que eu amo ainda algo que já passou, alguém que já morreu, um sentimento que já se foi? Nada pode o ouvido aqui não é ouvido, é o esquecido, contra o sem sentido apelo do não. O esquecido, né? Nada pode o que a gente esquece, se a gente apagou da memória, se a gente não tem o registro, numa foto, num vídeo, num poema, a gente não pode, simplesmente disse não a nós, a essas coisas esquecidas. O mundo diz não ao que nós gostaríamos de lembrar e não conseguimos, quando não temos anteparos, como por exemplo esse vídeo, como por exemplo esta poesia. E ele diz assim: as coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Ó, eu tô segurando esse papel aqui, ó, entendeu? Tangíveis. Mas quando eu tava falando aqui durante todo esse vídeo, às vezes eu esquecia. Tá aqui na minha mão, eu tô tocando, mas eu esqueço, tá? Quantas vezes você tá lá, senta numa cadeira desconfortável, apertada, e de repente, depois de um tempo, essa coisa que você tá tocando palpavelmente, você esqueceu. Mas essas coisas tangíveis, muitas vezes, a gente esquece, tá? Mas as coisas findas, as coisas acabadas, muito mais que lindas, essas ficarão. As coisas que podem ficar são as coisas que nós guardamos, mesmo depois de passadas, mesmo depois de findadas, mesmo depois de extintas, mesmo depois de mortas. E como que nós podemos manter? Através da memória. E anteparos da memória, como a poesia de Carlos Drummond de Andrade. É isso aí. Falou. Até o próximo vídeo. Diga um tchau.